Fala, galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou o Bruno Oliveira. Hoje é dia 30 de maio de 2025, sexta-feira, e hoje vamos falar de Fluminense, como sempre, né? Dia após vitória, dia muito importante, classificado nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, e dia de alívio, né? Sempre bom ver o Fluminense vencendo, sempre bom ver o Fluminense fazendo o que tem que ser feito, mesmo contra adversários inferiores, mas fez a parte dele sem susto, né? E sobre isso vamos falar nesse vídeo de hoje. Vamos falar também sobre como anda a renovação de Paulo Henrique Ganso. Está quase, né? Vamos falar um pouquinho aqui nesse vídeo também. E um nome que surge aí no radar do Fluminense vindo lá do Uruguai. Então fica até o final do vídeo aí e vem com a gente. Voltamos em definitivo agora para mais um dia falando de Fluminense. Peço para os amigos rapidamente deixar aquele like de vocês, se inscreverem no canal e ativar as notificações também, que é muito importante para o crescimento do Pitaco, né? A gente está num crescimento bem legal aí, graças aos amigos, dando bastante moral. Então, dá essa força aí, deixa o like, se inscreva, que isso aí é de graça, beleza? Vamos lá, vamos começar falando rapidamente sobre a renovação de Paulo Henrique Ganso. Ontem, na saída do jogo, o Ganso ele dá uma declaração que praticamente entrega que a renovação está concluída, né? O repórter pergunta para o Ganso como está esse processo e ele fala, né, então brincando, rindo, que está quase, e fala o Mário vai comunicar, vai avisar, alguma coisa nesse sentido assim, né? Ou seja, o Ganso só não quis cravar ali naquele momento para não tirar a exclusiva do Fluminense, né? Mas a gente já pode dizer aí que a renovação do Ganso está 99,9% alinhada. Agora, como serão os termos? Eu tinha trazido para os amigos aqui que o que separava era o tempo de contrato. O Ganso pedia 3 anos e o Fluminense queria dar 2 anos de contrato, né? De resto, já estava tudo alinhado entre as partes. O Ganso quer ficar, o Fluminense quer que o Ganso fique, então faltavam esses detalhes, né? Então, provavelmente agora tudo resolvido, agora é só aguardar o anúncio oficial da renovação e ver por quanto tempo essa renovação vai ocorrer, tá? Sobre salário, a informação que a gente tem, o salário do Ganso vai girar na casa de R$850 mil, tá? R$850 mil por Ganso. Isso é uma informação que a gente tem, mas a gente sabe que essa parte de salário ela é sempre muito desencontrada, né? Então, às vezes, a gente fica sabendo umas informações, mas uma confirmação mesmo do clube a gente nunca vai ter. Então, a gente divulga para os amigos, traz para os amigos as novidades que a gente fica sabendo em off de pessoas que são do meio do Fluminense mesmo, né? Vamos falar agora, galera, sobre um nome que surgiu através do jornalista Martin Charqueiro, lá do Uruguai, para um possível reforço do Fluminense, que inclusive o Fluminense já teria até feito contato. Estamos falando de Nico Lopes. Lembram dele? Uruguaio, né? Jogou muito tempo no Internacional e hoje o Nico joga no Nacional do Uruguai, tá? O Nico hoje joga no Nacional do Uruguai. Tem uma cláusula de $1 milhão para a rescisão dele lá. E é um jogador de 31 anos. É um jogador que ele é centroavante, né? Não é um centroavante tão alto. Ele tem 1,78, 1,79, se eu não me engano. E é um jogador de mais mobilidade. Mas é um jogador muito contestado. Inclusive, ele sofria essa contestação mesmo quando estava numa boa fase no Internacional. E agora um pouco mais velho, né? Um pouco mais velho, já não num grande centro, não que o Nacional seja um time pequeno, mas não está ali no futebol argentino, não está no futebol brasileiro. E o Fluminense, através do Martin Charqueiro, trouxe essa informação de que o Fluminense tem interesse no Nico Lopes já agora para a disputa do Mundial. Lembrando que o Nico provavelmente não viria com um salário dos mais baixos, se bem que ele até, quando ele volta para o Nacional, né, então a tendência dele é que o salário tenha sido diminuído, mas isso a gente ainda não tem informação, até porque foi uma notícia bem nova, né?
Então, Nico Lopes podendo ser o 9 do Fluminense aí para a disputa do Mundial, né? É o que eu sempre venho alertando para os amigos. Às vezes o grande problema é a gente mesmo, é a expectativa que a gente cria. E eu sempre venho tentando controlar essa expectativa. Não adianta, não sonhe com o Firmino, não sonhe com o Richarlison, não sonhe com nada. Não vai acontecer, gente. O tipo de reforço que vai vir vai ser esse tipo de jogador mesmo. Jogadores mais baratos, jogadores acessíveis, sem contrato, ou a famosa oportunidade de mercado, né? Então, o Nico Lopes é um sonho do Fluminense já há alguns anos, já tem uns 3 anos que esse nome do Nico sempre surge na mídia, né? Quando se fala de Fluminense. Então, deixa nos comentários aí se o Nico Lopes é um bom nome para vocês, beleza? Vamos falar agora sobre Fluminense e Once Caldas, a classificação do Fluminense para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, sem ter a necessidade de disputar playoff, e com isso ganhando 2 datas no calendário, né? Passando aí 2 semanas, vai ter 2 semanas livres para poder trabalhar, datas essas que, se o Fluminense tivesse ido para os playoffs, teria que jogar, e agora a gente vai poder trabalhar. Então, o tempo está começando a aparecer para o Renato, já vai ter o tempo de treinamento aí do Mundial, depois vai ter mais essas 2 semanas. Não adianta também ficar só falando sobre isso, porque isso serve para todos os times. Se você quer disputar competições, se você quer ir em frente, você vai ter problema no calendário. Então, a gente já sabe que o Brasil funciona dessa maneira. Então, não adianta reclamar, Renato. É trabalhar em cima do que a gente tem, do que a gente sabe que vai acontecer, para poder fazer esse time render da melhor maneira, tá? Sobre a premiação, antes da gente falar do jogo, né? O Fluminense faturou aí na primeira fase das Copas Sul-Americana, na primeira fase não, até aqui, né? Na fase sul-americana, algo em torno na casa de 11,7 milhões de reais, tá? Foram 900 mil dólares referente à fase de grupo, mais 460 mil dólares por causa das 4 vitórias. O Fluminense termina aí com 4 vitórias, um empate e uma derrota. Então, são 460 mil dólares, né? 115 mil dólares por vitória, e mais 600 mil dólares agora pela passagem para as oitavas de final, o que daria aí 1.960.000 dólares, ou seja, algo em torno de 11 milhões e meio, 11 milhões e 700, por aí, tá? E agora o Fluminense vai esperar para sorteio, para saber o seu próximo adversário, né? Porque nas oitavas de final é sorteado, diferente dos playoffs, que jogariam contra os classificados da Libertadores que saíram, né? Os desclassificados da Libertadores que caíram, ficaram em terceiro do grupo e vão para esse playoff da Sul-Americana. Falando sobre o jogo, gente, o Fluminense vence com 2-0, né? Vence por 2-0. Gols de Martinelli e Kevin Serna. Uma vitória, assim, sem sustos. Eu acho que esse é o grande principal. O Fluminense não fez um jogo daquele de almanaque, né? Mesmo considerando a fragilidade do Once Caldas, que é um time muito ruim, né? Mas foi um jogo sem sustos. O Fluminense fez o que tinha que fazer, fez um início de primeiro tempo e um início de segundo tempo muito forte, né? O Fluminense foi para cima para decidir o jogo, tanto é que abre o placar logo aos 2 minutos com o Martinelli. Teve alguns lances aí polêmicos de arbitragem também, o que não poderia ser diferente. O jogo do Fluminense sempre tem polêmica com a arbitragem. Mas o principal não foi só isso, o Fluminense não sofreu, né? Porque poderia aí dar a entender que o Fluminense não tenha disputado melhor futebol e que tenha dado chances para o Once Caldas, mas não aconteceu. O Fábio não trabalha, né? O Fábio não trabalhou, só pegou na bola para bater tiro de meta mesmo. O Fluminense teve as oportunidades, poderia ter ampliado o placar, caso a gente tivesse até um centroavante mais efetivo, né? E a gente vai falar um pouco do Everaldo aqui daqui a pouco, porque aquilo ali é uma negação, né? Então, vou falar um momento só do Everaldo, até para eu não cair como hipócrita aqui, né? Então, mas um bom jogo do Fluminense, fez o que deveria fazer, e algo muito importante, né, gente? A gente encerra aí a temporada, a gente está chegando no final da metade da temporada, né? Falta aí o jogo contra o Internacional para a gente poder viajar para o Mundial, e aí a gente entra como finalista do Carioca, né?
classificado para as oitavas da Copa do Brasil, classificado para as oitavas da Sul-Americana, em primeiro do grupo, e brigando na parte de cima da tabela. Ah, Bruno, mas você acha que isso está bom? Pensando em resultados, sim. Pensando em resultados é o que se esperava mesmo, né? Eu acho que poderia, de repente, ter trazido um título carioca? Poderia, mas a gente sabe que hoje o Fluminense está abaixo de Flamengo e Botafogo com relação à atuação, com relação a elenco, com relação a jogo, né? Então, o Fluminense não era favorito no Carioca. Conseguiu chegar lá na final. E no restante, mesmo muitos jogos, a gente vindo, reclamando sempre de alguma coisa, o Fluminense fez o que deveria ser feito, né? Agora é torcer para que, com esse tempo de treinamento, as coisas possam ser melhores no segundo semestre, até porque o segundo semestre que é onde se decide tudo. Não adianta a gente acabar o primeiro semestre com as metas cumpridas e aí no segundo você cai nas oitavas da Copa do Brasil, cai nas oitavas da Sul-Americana, começa a cair no Brasileiro, né? Então que o Fluminense consiga manter e consiga chegar o mais longe possível em todas as competições, né? A Copa do Brasil é difícil, mas por ser uma Copa é um campeonato que dá para o Fluminense brigar pelo título. A Sul-Americana nem se fala, a Sul-Americana, né, mais uma vez, eu acho que a gente compete ali com os times brasileiros, né? Talvez os maiores favoritos vão ser mesmo os times brasileiros. E no brasileiro é lutar para estar ali em cima, brigando pela Libertadores, né? Porque título eu acho que vai ser meio difícil. Então o Fluminense tem que brigar pela Libertadores, pelo menos, né? Não dá para fazer um ano igual 2024, né? Mais um ano bizarro daquele, não tem condição. Então, mais uma vez, falando sobre o jogo, o Fluminense ele começa a toda, né? Aos 2 minutos ele abre o placar, um gol do Martinelli. E aí, como começa a jogada? Arias, para variar, né? O Arias faz o cruzamento da direita, o zagueiro corta para frente, corta errado, né? Aí a bola vai na frente da área, ali na meia-lua, sobra para o Martinelli, que ajeita e bate de pé esquerdo, a bola passa ali entre a mão do goleiro, mas o Fluminense já começa bem tranquilo no jogo, abrindo o placar, então não deixa a pressão chegar no time ali, a torcida também joga junto. O Fluminense botou ontem, acho que foi 35 mil torcedores no Maracanã, né? Então o Fluminense começa fazendo 1-0, que é muito bom, sempre bom abrir o placar cedo, né? Aí, após isso, aos 24 minutos, vai ter uma chance do Once Caldas, né? Um contra-ataque do Once Caldas pelo lado esquerdo, contra-ataque muito bonito, inclusive. Eles vão girando a bola na frente da área, a bola sobra para o Matheus Garcia, que finaliza, a bola vai quase no ângulo ali, mas passa raspando a trave. Um susto ali para o Fluminense, mas bola para fora, né? Aos 27, uma chance para o Fluminense, que tem uma tabela ali entre o Serna e o Everaldo, uma tabela muito rápida. Serna dá do Everaldo, Everaldo devolve, e aí o zagueiro vai cortar. Aí quando o zagueiro vai cortar, bate no outro zagueiro e a bola sai raspando a trave. Quase que o Fluminense amplia ali numa jogada bizarra, né? Num erro bizarro da zaga do Once Caldas. Aos 34, gol do Fluminense, né? O Hércules, ele começa a jogada, ele faz uma bonita jogada ali na entrada da área, levanta a bola, aí a bola sobra para o Arias disputa na cabeça, né? Mesmo baixinho, disputa na cabeça com os zagueiros, e a bola sobra para o Serna. Aí o Serna dá um toquinho na saída do goleiro, o goleiro ainda tenta simular uma falta ali, mas não tinha o que fazer, o Serna nem toca nele, até toca, mas depois do chute. Então, o Fluminense já faz o 2-0 no primeiro tempo, já fica bem tranquilo. Aos 43 ainda tem uma chance do Once Caldas, né? O Alejandro Garcia finaliza uma jogada de fora da área ali, em bastante força, e o Fábio espalma para cima. Essas foram as principais jogadas do Once Caldas, né? Foram jogadas chutes de fora da área, algo que eu trouxe aqui, inclusive, no vídeo de ontem. Eu falei que o Once Caldas ia explorar muito isso, a velocidade no contra-ataque e o chute de fora da área. Então, acaba que eles foram surpreendidos por esse gol no início, mas eles tentaram bastante o chute de fora da área. E aí a gente tem um lance polêmico do primeiro tempo, né? O Serna, ele recebe uma bola no fundo, cruza para trás, o zagueiro dá um carrinho, a bola bate, o juiz dá pênalti. Logo depois, o juiz é chamado no VAR. Depois de 3, 4 minutos ali olhando o VAR, olhando várias vezes,
ele anula o pênalti, né? Então vamos lá, eu acho que tem duas situações sobre isso, tá? Duas situações sobre esse lance. A primeira, eu acho que não foi pênalti, eu acho que foi um braço de apoio, não tem como o cara dá carrinho assim, então ele dá carrinho, o braço fica mesmo, não tem como. Então por isso eu acho que não foi pênalti. Mas aí tem outro lado. Se o juiz marcou em campo, se fosse algo tão ali definitivo, ele iria no VAR, ele olharia no VAR e acabou, iria anular. Não precisaria ficar 3, 4 minutos olhando a mesma jogada por vários ângulos, isso já sabendo que a bola tinha batido no braço. Mas mesmo assim ele olhou por vários minutos, várias câmeras, velocidade reduzida, para chegar à conclusão que não foi pênalti. Então, assim, até que ponto, né? Como é o controle do VAR sobre a arbitragem? Porque, pelo menos no entendimento inicial, quando se trouxe o VAR, é que numa jogada duvidosa, Valerico foi marcado em campo. E o juiz precisou de muito tempo. Então, se ele precisa de muito tempo olhando o VAR, ele tem dúvida, ele não tem certeza. Então, se ele não tem certeza, mantém o que foi apitado em campo, o que ele viu em campo. E o que ele viu depois no VAR, mesmo assim, não conseguiu se decidir, né? Mas anulou. Então, o Fluminense vai com 2-0 para o segundo tempo. E no intervalo entra o Nonato, sai o Martinelli, né? Acredito que poupado, o Martinelli é um jogador que vem jogando direto. Então, entrou o Nonato aí. Logo aos 3 minutos, o Fluminense tem uma jogada, né? Uma chance de gol. O Fuentes tabela com Aras, vai no fundo e cruza para o Everaldo, né? Só que ao invés de cabecear, é aquela jogada que o zagueiro tenta, fura, e aí o Everaldo, ao invés de cabecear, porque estava sozinho, ele tenta matar no peito. Só que aí, meu amigo, parece uma parede de peixe, né? A bola bate e some. Não consegue amortecer. Então ele mata no peito e adianta a bola demais. Nesse momento, a torcida começa a cair em cima do Everaldo, né? Com uma chance claríssima de gol ali, o Everaldo desperdiça. Aos 4 minutos, um minuto depois, mais uma chance do Fluminense. O Aras, sempre ele, recebe pela esquerda, limpa a jogada e finaliza. No mesmo canto do goleiro, canto direito do goleiro, né? E aí o goleiro cai, espalma, a bola sobra para o Fuentes, também do lado esquerdo, cruza para o Everaldo e o Everaldo não consegue finalizar. Uma bola ali que não vi o replay, não acho que não passou o replay, mas foi uma bola que parecia que daria para o Everaldo finalizar e ele não consegue, né? Aos 8, mais uma chance do Fluminense. O Aras cobra uma falta por cima da barreira, só que o goleiro pega. Né? Tá difícil sair esse gol de falta do Aras, né? Tá arrastado. Aos 12, mais um lance polêmico de pênalti. O Everaldo recebe na área, uma jogada até despretensiosa ali, só que ele toma uma bicuda do zagueiro. Ele toma uma bicuda do tornozelo e derruba o Everaldo. E o juiz não marca, não tem VAR chamando, não tem replay, não tem nada, né? Então, assim, o Fluminense está com um caso sério com relação a pênalti. Eu acho que a gente foi castigado, porque quando teve um pênalti, deu na mão do Everaldo. Né? Então, acho que foi castigo. A arbitragem mesmo, olha, não, o Fluminense não merece ter pênalti. Não é possível. Então, eu acho que foi um pênalti claro. Acho que a arbitragem deixou de dar um pênalti claríssimo pro Fluminense. O que ele deu no primeiro, que eu acho que não foi, no segundo, que ele nem viu, foi um lance claríssimo. Eu acho que o VAR deveria ter chamado para ver aquele lance ali. Se bem que eu vi alguns comentários na rede social, não sei se isso procede, de que naquele momento do jogo ali estava sem comunicação com o VAR. Se foi isso, ok, está explicado, né? Porque não teria, talvez foi um lance difícil para o árbitro ver em campo, mas o VAR deveria ter chamado porque foi claríssimo o chute que o Everaldo toma, né? Aos 21, uma chance para o Once Caldas. O Cuesta chuta forte, né, de muito longe, e o Fábio encaixa. Aos 24, mais uma situação de gol também. Mais uma situação de gol, não, mais um chute do Once Caldas. O Patinho pega uma sobra pelo lado esquerdo, finaliza. O Fábio encaixa a outra, dessa vez embaixo, né, no chão. Aí aos 25, o Fluminense troca mais uma vez. Dessa vez entram o Riquelme e o Paulo Baia, sai Everaldo e o Serna, né? O Baia, na teoria, entraria ali para jogar entre o lado esquerdo e centralizado, revezando até com o próprio Serna.
Com o próprio Serna, não, perdão. Revezando ali com áreas, rodando, né, o campo todo. Mas o Paulo Baia seria o jogador mais centralizado ali naquele momento. Aos 31, mais substituições do Fluminense. Entraram o Lima, né? Mais uma vez, não sei por que a entrada do Lima, porque a gente nunca sabe. O Fluminense está ganhando, entra o Lima. O Fluminense precisa fazer gol, entra o Lima. Irmão, é um amor absurdo que esses treinadores têm pelo Lima. E o Ignacio, e sai o Thiago Silva e o Ganso, né? Para poupar, claramente para poupar os jogadores. A gente vê até que o Thiago Silva não sai muito feliz, né? Isso é bom, porque eu acho que o jogador que fica feliz em ser substituído está jogando de esporte errado, ou então está com espírito errado de competição. E o Thiago sai meio puto ali, cumprimenta o Renato sem olhar para ele, senta no banco falando lá, cara feio. E aos 37, a última chance do jogo do Riquelme. O Riquelme recebe ali um contra-ataque 3-2, recebe pelo lado direito, dribla o zagueiro e finaliza de direita ali. Ele consegue driblar, mas aí quando ele dribla, o goleiro já abafa. Ele finaliza de direito, o goleiro pega, defende. Então, esses foram os lances do jogo, né? Então, você vê aí que o Fluminense teve oportunidades. Nada muito claro, né? Nenhuma chance muito clara, uma defesa absurda do goleiro, mas foi feliz, foi eficiente nas suas finalizações e conseguiu sair com a vitória tranquila. Falando sobre os jogadores, né? Fábio, as finalizações do Once Caldas sempre em cima dele, muito tranquilas. O Fábio muito seguro no jogo, pelo o pouco que fez. Então, uma nota 5 para o Fábio. Nota 5 porque participou muito pouco, tá, gente? Não é porque foi mal, não. É porque praticamente não participou. O Guga, na lateral. O Guga ontem foi muito seguro. O Guga fez uma partida defensiva ali muito boa. Os ataques do Once Caldas, como eu tinha falado também no vídeo, né, pela manhã de ontem, seriam pelo lado direito, e todos os ataques, a maioria dos ataques do Once Caldas foram pelo lado direito. Então o Guga fez uma boa partida defensiva ali, conseguiu dar bons passes, né? Nada espetacular, mas fez um bom jogo. Nota 6 aí para o Guga. A zaga, Thiago Silva, implacável, né? Mais uma vez. É impressionante a segurança que o Thiago Silva passa. Então, muito bem. Uma nota 7 para o Thiago. O Freire também foi bem, apesar de ser. Ele tem uma diferença do Thiago, que ele é totalmente inseguro, né? Ele passa uma insegurança para a torcida. Então, a gente vê quando o jogador é inseguro, quando ele passa essa insegurança para a torcida. Uma nota 6 aí para o Freire, não comprometeu, conseguiu fazer boas saídas de bola. O Fuentes atacou bastante, mas não foi muito efetivo, né? Atrás ele até sofre um pouquinho. Uma nota 5,5 por Fuentes. Martinelli, principalmente pelo gol, acho que foi o melhor em campo. Jogou muito bem, controlou muito bem o meio-campo. Então, uma nota 7,5 para o Martinelli. O Hércules, mais um ótimo jogo do Hércules, tá? Mais um ótimo jogo do Hércules. No segundo tempo, principalmente, jogando ali de primeiro volante, com a saída do Martinelli e a entrada do Nonato. Então, o Hércules recua, faz o homem da saída, vira o homem da saída de bola. Conseguiu desarmar, conseguiu destruir bastante jogada, conseguiu fazer o time jogar também. Mais uma boa partida do Hércules, nota 7 para o Hércules. Paulo Henrique Ganso. Muitos falam de intensidade, né? O Ganso não tem intensidade. O Ganso não tem intensidade correndo, mas o Ganso coloca intensidade no jogo com a bola. Então, consegue achar, o jogo se torna, parece que o jogo fica em câmera lenta com o Paulo Henrique Ganso. A bola chega no pé dele e ele sempre consegue achar um jogador bem posicionado, um companheiro mais à frente, sempre dando sequência na jogada. Ainda não está sendo brilhante, ainda não está sendo nem sombra do que ele foi em 24, por exemplo, mas está crescendo de produção, né? Tem muito a oferecer para o Fluminense ainda. Então, o que a gente pode discutir é se Paulo Henrique Ganso é titular absoluto, né? Eu acho que isso aí a gente pode ter um debate maneiro sobre isso, porque eu acho que há jogos que não privilegiam o futebol de Paulo Henrique Ganso. Ontem, nota 6 para o Ganso. Na frente, Serna fez o gol, incansável. É impressionante a dedicação de Kevin Serna. É ruim pra caceta. É grosso da bola. Mas é um jogador incansável, um jogador que tem uma dedicação assim ímpar. Né? E isso aí conquista a torcida. E decisivo, né? Então, uma nota 7,5 também para o Serna ontem. Arias, mesmo não sendo mais uma vez brilhante, todas as jogadas passam pelo Arias. É impressionante, né?
É impressionante como tudo passa por ele. Mas ontem não decidiu, né? Então, uma nota 6,5 para o Ares ontem. E Everaldo é simplesmente uma aberração da natureza, né? É um jogador impressionante, como ele não consegue ter um domínio redondo, ele não consegue fazer nada de maneira efetiva dentro de campo. Então, eu sempre fui defensor e defendo isso porque é a maneira como eu enxergo o futebol. Como não tinha outro centroavante, eu não conseguia, no momento, fazer uma crítica ao Everaldo, porque eu acho que ele precisaria de sequência. E a partir do momento que ele tiver sequência... Ah, Bruno, mas ele é ruim, concordo. Mas às vezes jogadores ruins, em bons contextos, encaixam. E conseguem fazer gol, conseguem ter bons desempenhos em suas respectivas posições. O que não foi o caso do Everaldo, né? O Everaldo não pode reclamar que não está tendo oportunidade, ele está tendo oportunidade, né? Então, mas é um jogador muito fraco. Então não tem a mínima condição da gente ter Everaldo no time titular do Fluminense, né? Hoje, inclusive, eu sou a favor de jogar o Serra na posição de 9. E aí você ganharia, de repente, o Riquelme do lado direito, bota o Ares na esquerda, e você teria muito mais mobilidade, o Serra muito mais decisivo que o Everaldo. Então, nota 3 para o Everaldo ontem, o pior em campo, disparado. A gente teve a entrada do Nonato, né? Nonato que entra no intervalo. Não apareceu muito, era um momento que o Fluminense já cozinhava o jogo. Então, uma nota 5,5 aí para o Nonato. Riquelme, Paulo Baia. Riquelme prendeu um pouquinho a bola demais, teve umas decisões aí equivocadas, poderia ter feito mais, né? Aproveitado a oportunidade ontem. Uma nota 5,5 para o Riquelme também. Paulo Baia pouco participou, pouco tocou na bola, né? Uma nota 5 aí para o Paulo Baia. E Ignacio, pouco fez, né? Pouco tempo também para jogar, né? Acho que também não cabe muito falar do Ignacio. Deixa eu ver se tem mais alguém. E o Lima, mesmo caso do Ignacio, né? Jogaram aí 15 minutos. O Lima pouco fez também. Então, esses jogadores eu não vou dar nem uma nota, não. E Renato Gaúcho, eu acho que o grande problema do Renato, se eu tenho hoje alguma reclamação para fazer, é a limitação do Renato Gaúcho. Aproveita pouco os jogadores da base, aproveita pouco os jogadores jovens. A gente veio ontem, era um jogo perfeito, talvez para dar uma chance para o Lescano, e o Lescano nem entra, né? É um jogador jovem, promissor, e ele prefere ir na bola de segurança do Lima. E que o Lima, todo mundo já sabe o que esperar, né? Não vai ter nada diferente ali. Então, o Lavega nem relacionado foi. Então, essa é a minha crítica. O time, sobre aproveitamento, eu gosto sempre de falar quando o Fluminense joga contra times mais fortes, né? Contra esses times mais fracos, é a obrigação do Fluminense ganhar. A gente vê se o Fluminense está evoluindo ou não contra times mais fortes, né? Então, eu acho que tem muito a melhorar. O Renato reclama muito de tempo para treinar, vai ter no Mundial. Então, vamos ver o que o Renato vai conseguir trazer para o Fluminense aí após esse treinamento. O Fluminense fecha a sua passagem antes do Mundial contra o Internacional, final de semana, jogo lá no Beira-Rio, né? O Fluminense se despediu ontem do Maracanã, e depois Super Mundial. O Fluminense estreia dia 17 de junho contra o Borussia Dortmund, beleza? Então é isso, galera. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam da partida de ontem, se vocês gostaram. E fechamos por aqui. Amanhã tem mais vídeo aqui no canal. E, fiquem ligados. Hoje, 9 horas da noite, uma entrevista aqui muito bacana com o Gustavo Leal, ex-treinador da base do Fluminense, treinou lá o Samorim, foi campeão olímpico pela seleção brasileira. Então, botem aí, ativem as notificações, botem no despertador de vocês 21 horas hoje, beleza? Saudações colores, fiquem bem e até a próxima. Valeu!